presença viva aqui entre nós, pelo Teu Espírito que habita nos nossos corpos e fala com a nossa mente. E agora que a Tua palavra vai ser lida e vai ser explicada, que ela encontre um lugar especial na nossa mente, de tal forma que impacte também a nossa vida, porque essa foi a proposta pela qual o Teu Espírito a fez chegar até nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você já notou que quando se usa imagens para expressar o amor, aparecem casais de namorados, pessoas assim como eu de cabelo branco, beijando uma mulher também na mesma estrutura, lugares tranquilos, filhos andando com os pais, os filhos correndo, crianças brincando, um ambiente tranquilo, os relacionamentos estão tudo em paz, tranquilidade, um campinho verde, você vê, amor é sempre assim, notou? De alguma forma parece que essa palavra amor por si só, ela já traduz uma realidade de vida que a gente de alguma forma almeja, deseja e de uma outra maneira mais específica satisfaz o nosso interior. Um escritor norte-americano chamado Larry Crabb, ele disse que Deus colocou no coração do ser humano uma carência profunda que ele considera talvez a maior necessidade do ser humano. É a necessidade de ser amado. Imagine de uma pessoa com quem você se relaciona, você ouvir uma expressão como essa: não amo você. Como isso machuca, como isso nos coloca numa situação de dificuldade, de desgosto. E às vezes até a nossa tendência por não sermos amados é reagir com desamor. Mas o fato é que essa questão da palavra amor traduzir todas essas coisas diz respeito a uma exclusividade que Deus colocou em nós e que vem dele. A capacidade de amar e de ser amado é só nossa. Animal não faz essas coisas. Nós fomos criados semelhantes a Deus. E por termos sido criados semelhantes a Ele, Deus, na sua infinita sabedoria e santa vontade, concedeu a nós, seres humanos, algumas características que são dele. E de alguma forma é como se Ele estivesse imprimindo em nós uma marca que é dele. E se essa marca tivesse um logotipo, esse logotipo seria o amor. Deus colocou isso no nosso coração. E eu escolhi para conversarmos nesta noite as implicações de servirmos um Deus que se declara como amor. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, lá no capítulo 4. Já no finalzinho da Bíblia, ontem eu falei sobre o livro de Judas, penúltimo livro, agora eu estou nas cartas pastorais, nas cartas gerais de João, que antecedem também o livro do Apocalipse, já no finalzinho. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo de número 7. E eu vou ler até o versículo de número 17. Amado, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor.
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação ou cobertura pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como o Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, ou no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, segundo Cristo é, também nós somos neste mundo. Será que isso é verdade? Será que João estava falando da quarta igreja de Garanhuns? Do jeito que Cristo é, nós também somos neste mundo? Você é a imagem de Deus neste mundo? As pessoas que te conhecem, conhecem a Deus através de você? As pessoas que sabem o que você faz, de imediato glorificam a Deus, porque veem e percebem as boas obras que você faz para a glória de Deus? Isto é verdade em você? Para entendermos adequadamente essa questão, é necessário que nós tenhamos bem claro na nossa mente as bases da nossa fé e entendemos o que está por trás dessa afirmação do apóstolo João acerca de Deus. E para isso nós temos que ir para o nosso querido e amado Antigo Testamento, que mostra o início da revelação de Deus. Muitas pessoas erroneamente olham para o Antigo Testamento e alguns até por não conhecer e não saber ler adequadamente a revelação de Deus no Antigo Testamento, dizem que o Deus do Antigo Testamento não era um Deus de amor, era um Deus de justiça. As pessoas às vezes, pela sua falta de compreensão, não conseguem perceber que justiça sem amor seria predileção. Por outro lado, se você, amor sem justiça seria predileção, e justiça sem amor seria, sem dúvida nenhuma, uma impiedade ou tirania. Deus se revela de muitas formas, e no Antigo Testamento a frase principal que se destaca é: eu sou o que sou. Foi quando Moisés indagou: quem é o Senhor, o que é que eu digo, quem me enviou, como que os reis do Egito vão acreditar, quem é o Senhor, eu vou dizer que estou indo em nome de quem? Diga a eles que eu sou o que eu sou. E quando olhamos as páginas do Antigo Testamento, logo no começo, nos primeiros 3 capítulos do livro de Gênesis, nós já encontramos o amor de Deus. No dia que você me desobedecer, minha criatura, homem e mulher, vocês morrerão. Não façam isso. Os nossos primeiros pais desobedeceram, mas por causa do amor de Deus, eu ainda estou vendo o ser humano vivo nesse planeta. Estou vendo você, estou vendo a mim. E depois o profeta Jeremias disse: a misericórdia do Senhor, que é fruto do amor de Deus, é a causa de nós não sermos destruídos. Se você acordou nesta manhã, é por causa do amor de Deus.
Se ainda há gente vivo é por causa do amor de Deus, porque por méritos há muito deveríamos ter sido aniquilados deste planeta e da própria criação de Deus. Olhando ainda as páginas do Antigo Testamento, Deus disse muitas vezes para o povo de Israel: eu tirei vocês do nada e levei para uma terra que manava leite e mel. Mas vocês foram ingratos para comigo. Como uma mulher que trai e abandona o seu marido, vocês adulteraram com outros deuses. E me veio à mente fazer um cálculo e buscar nas Escrituras para saber quanto Deus esperou pela nação de Israel até que Ele pôs a sua mão de disciplina e de justiça. No caso da questão das tribos dos nortes, que tiveram 19 reis, todos os 19 foram reis idólatras, cujo livro de crônicas, aos quais o livro de crônicas atribui a frase: e fizeram o que era mal perante o Senhor. 230 anos o Senhor esperou. 230 anos. E no povo de Israel, ou no Reino do Sul, que aparecia de vez em quando um rei que fazia o que era bom e que agradava a Deus, 350. O Senhor foi paciente, benigno, diminuiu as suas punições, por amor, na expectativa de ver aquele povo não cometer a idolatria. E ele chegou até a mandar um dos seus profetas dizer assim: vá e pesquise entre as nações que estão ao seu redor e veja se alguma delas mudou de Deus. Eles adoram deuses falsos, mas não me abandonaram. Eu, o Deus verdadeiro, como você, meu povo, me abandonou. Não, o Deus do Antigo Testamento não é um Deus iracundo. É um Deus amoroso, paciente, benigno, e que em todas as vezes que disciplinava, antes de disciplinava, sempre chamou o seu povo ao arrependimento e sempre preservou e sempre guardou para si aqueles que se mantiveram de uma forma obediente e fiéis àquilo que Deus queria. Mas não posso negar, e eu não posso deixar de que você perceba que a figura central nas Escrituras Sagradas que mostram o amor de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. E João deixa isso bem claro aqui. Se você voltar os seus olhos para as Escrituras, você vai ver: nisso conhecemos que Deus manifestou o seu amor, versículo 9, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. E eu quero dizer que esse anúncio do amor de Deus foi feito para Adão e Eva. Como assim? Bem assim: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Desde o começo, Deus já havia demonstrado o seu amor e a sua misericórdia. E aqui, irmãos, eu quero trazer um conceito que é muito trabalhado dentro dos alunos que fazem teologia, e às vezes nós não conseguimos expor para a igreja a praticidade e como essas duas coisas se encaixam dentro dessa perspectiva do amor. Existe uma expressão chamada Missio Dei. Significa a missão que Deus estabeleceu para Ele mesmo. Vou fazer um povo que seja o meu povo, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Se você olhar essa frase ou essa afirmativa que Deus na eternidade estabeleceu para Ele mesmo, de criar um povo para Ele, para que esse povo adore e Ele seja o seu Deus, esta é a máxima que você encontra desde os primeiros livros da Bíblia até o último livro. O livro de Gênesis mostra Deus começando esse projeto eterno seu, que não pode ser arranhado, que não pode ser mexido, que de forma nenhuma vai ser frustrado, sendo cumprido integralmente no livro do Apocalipse. E vi gente, mulheres, homens de todas as raças, tribos e nações que estavam diante do trono e adoravam ao Senhor, estavam com o Senhor e ficarão com o Senhor pelos séculos dos séculos. Esse é o plano de Deus. E ele vai acontecer.
E ele está em progresso. Com você ou sem você, ele vai acontecer. Eu não frustro, eu não arranho, eu não mexo, eu não consigo mudar sequer uma vírgula desse plano, porque ele é de Deus. Entretanto, neste plano eterno de Deus, Deus colocou no ser humano uma coisa que teologicamente nós chamamos imago Dei, a imagem de Deus em nós. E o que Deus quer e o que Deus espera de nós como criaturas dele é que nós reflitamos esta imagem como parte do seu plano. Todos nós sabemos que o pecado danificou essa imagem de Deus. Basta você ligar uma televisão em qualquer jornal, no noticiário, basta pegar uma revista qualquer de publicidade do dia a dia, desses noticiários semanal, e você vai perceber que a imagem de Deus foi danificada na vida do ser humano. As desgraças se avolumam ao tal ponto que, se não tiver mais desgraça no mundo, parece que o mundo jornalístico deixa de existir. O jornal que nós assistimos parece que só tem graça pelas desgraças que a gente ouve. Explodiu, matou, roubou, acabou, aniquilou, está preso, está solto, subiu, roubou, tirou do outro. É assim. E nos acostumamos tanto com a desgraça que nós estamos convivendo com a situação de dano, perda e de separação de Deus, que não estamos mais vivenciando a dimensão do amor como crentes. Desgraça, impunidade, sofrimento, doenças e coisas que nós nos acostumamos com elas, parece que agora são o nosso, digamos assim, status quo, o nosso modo de operar. Tanto é que vemos tanta desgraça que, quando saímos na rua e vemos uma criança no meio da rua, sem saber quem que é, despida, num frio como esse que pode estar acontecendo, nós não nos preocupamos com aquilo. Digamos, é assim. Ou se vemos uma senhora de 60, 65 anos num semáforo, num sinal, pedindo uma esmola, nós sequer paramos para pensar. Uma pessoa de 65 anos que sai de casa para ir a um sinal, pedir uma esmola, está numa situação extrema necessidade. Você ia a um sinal pedir uma esmola em que situação? Mas nos acostumamos a isso. E achamos que estamos vivendo a imago Dei. E que o amor de Deus está dentro dos nossos corações. E que nós somos crentes marcados pela graça e pelo amor. E que o nosso cristianismo é amoroso. E que o amor de Deus está dentro dos nossos corações. Igreja Presbiteriana em Garanhuns, vocês são a imagem de Deus nessa cidade? Cristo está sendo visto em cada um de vocês, no que vocês fazem, no que vocês dizem, aonde vocês moram e aonde vocês trabalham? A Missio Dei, ela nunca vai ser arranhada. Mas esse Deus eterno deixou para nós uma responsabilidade. E quando eu estou falando de nós, eu estou falando de pessoas que já foram tocadas por essa graça, como o apóstolo João aqui nos diz. Amados, Deus nos amou, versículo 11, de tal maneira que nós agora devemos e podemos amar uns aos outros. Só quem pode dar alguma coisa é quem tem alguma coisa para dar. Só quem pode amar é quem já foi amado. E é por isso que no versículo 20, no versículo de número 19, perdão, o apóstolo João, do mesmo texto, diz: nós amamos. Sabe por quê? Leia.
porque Deus nos amou primeiro. Não foi você que decidiu amar Cristo e fazer de mim uma nova criatura capaz agora de ser a imagem de Cristo neste mundo com amor. Irmãos, e o amor, no modelo que está sendo colocado aqui, é o que precisa ser entendido, que reflete aquilo que Deus, pela sua natureza, é. Deus é amor. O amor não é Deus, mas Deus é amor. Deus, naquilo, na sua essência, no seu ser, Ele é amor. E se fomos criados à imagem desse Deus, o pecado nos deturpou, mas a graça de Cristo nos restaura esta imagem. E alguma coisa interessante, antes que eu entre nos aspectos práticos disso para a nossa vida hoje, e de como nós podemos viabilizar essa realidade de sermos uma igreja que é a imagem de Cristo no mundo. Deus não permitiu que o pecado danificasse integralmente. De uma forma, no que eu digo da integridade, não é que a deturpação não chegou em todas as áreas. Ela deformou todas as áreas, mas não deformou de tal maneira que a mão do Criador deixasse de ser visto na criatura. Por mais que o ser humano tenha se deturpado, ainda está nele impressa essa marca de amor, essa carência por amor. É muito interessante você notar pessoas que não são crentes fazendo atitudes que são de bondade, mesmo que o objetivo, ou mesmo que, digamos assim, a mola que levou aquela pessoa a tomar aquela decisão tenha sido um egoísmo ou um desejo de satisfação pessoal, mas o resultado favorece muitas pessoas. Eu dou um exemplo para você. De vez em quando eu vejo alguns noticiários sobre Médicos Sem Fronteira. Você já viu isso? Não é uma organização evangélica. E eu fiquei pensando, o que leva um médico a deixar o seu consultório, ganhar o seu dinheiro, deixar de ir para um hospital bem capacitado e passar 90, às vezes até 6 meses lá no meio da África ou de um país pobre, cuidando dos outros, não ganhando nada, pagando para estar lá. Deixa eu lhe explicar. E aí vamos mudar para a parte na questão de crentes. Há muito tempo atrás me veio na mão um livro chamado Além do Topo. É de um presbiteriano norte-americano chamado Zig Ziglar, que trabalha com motivação de empresas, empregados, como se lidar, como estar juntos dentro da comunidade empresarial. Mas ele é crente, professor de escola dominical, de uma igreja presbiteriana. E ele chegou para o editor e disse, o meu próximo livro é esse, Além do Topo. E o editor chegou para ele e disse assim, Ziglar, primeiro você define o que é topo, depois a gente conversa. E ele botou a mão na cabeça e disse, puxa, qual é o topo para eu ir além? E ele ficou pensando naquilo ali. E ele não tinha ideia de como aquilo iria consumir ele por mais de 3 meses. Ele pensando qual era o topo do ser humano, porque ele estava escrevendo não para crentes, mas para qualquer ser humano. Então ele tinha que dar um topo para dizer que aquilo podia ir além. E ele diz isso no prefácio. Foi vendo o trabalho da esposa dele no ministério da igreja. Que sendo de uma família, ele, no caso, e a esposa bem abastada. A esposa deixava a casa, deixava o seu conforto
ia para uma instituição de orfanato que ficava na região onde ele morava e dava alguns períodos do tempo dela para cuidar de crianças que não eram seus filhos. E aí o Ziglar disse, este é o topo. O topo é quando o ser humano deixa de pensar nas coisas que lhe auto-beneficiam e começam a pensar nas coisas que beneficiam o outro. E o além do topo é quando ele faz isso pelo outro e não por causa de si mesmo. Buscou a Bíblia pura, não tem outra coisa. Porque Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu próprio Filho para que esse homem não morra, mas tenha a vida eterna. Deus faz isso por amor, por causa do nosso pecado, por causa do nosso erro. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 8. O modelo do amor, do ir além, é justamente essa perspectiva do outro. E tem mais uma coisa. A realização do ser humano na sua plenitude não está na sua satisfação, mas na sua capacidade de satisfazer o outro. É isso mesmo. E é por isso que um médico sai daqui do Brasil e vai para outro lugar, porque servindo o outro e vendo como o outro é beneficiado, através das habilidades que ele tem, isso lhe faz tão bem servir o outro que ele se sente melhor do que se auto-servindo. Percebem o que eu estou dizendo? Eu chamo isso de imago Dei, a marca também de Deus deixada no homem, que até o não cristão não consegue esconder. Está marcado, está dentro de nós. Entretanto, quando eu falo, quando a palavra de Deus se refere para cristãos, o limite não é esse, é muito maior. O limite é esse que está no versículo de número 17. E é onde eu quero mergulhar um pouco mais com vocês em alguns minutos. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança de que o amor de Deus através de Cristo nos libertou e nos livrou da condenação do pecado. Isso que João está dizendo. Pois segundo Ele é, segundo Cristo é, também nós sejamos neste mundo. Meus irmãos, isso não é uma brincadeira. Aqui eu estou falando de ser. Mas se eu uno esse texto ao texto da oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, lá em João 17, versículo 18, quando ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então nós temos a missão que era de Deus dada para nós que somos de igreja, e o ser amor que é de Deus, agora também dado para nós como igreja. Se Deus é amor, e eu devo ser como Cristo é, então eu também devo ser amor. Em outras palavras, o crente é aquele que sempre vive além do topo. Um crente não é simplesmente uma pessoa que consegue se adaptar, engolir sapo, não reclamar, levar tapa neste mundo e ficar calado. Isso não é ser crente, isso é ser pacífico. O crente é aquele que em qualquer situação dessa vida é capaz de demonstrar a imagem de Deus nele, e naquilo que ele está passando, os outros vejam como é que alguém age desta maneira, nessa circunstância, nessa situação, só sendo de Deus. Entendeu? O amor de Deus não é para ser medido pela prática do cristão, simplesmente pelas nossas ações de bondade. Eu fiz um pouquinho daquilo, eu ajudei um pequenininho ali. Não, é muito mais amplo
Deixe-me lhe explicar. Vamos olhar para a relação matrimonial. Quando eu estou trabalhando com casais, e eu pego uma folha de papel, dou para um, dou para outro, e digo, escreva aí 3 razões porque você casou com essa pessoa. Agora, seja sincero e seja sincera. 3 razões. Até hoje, eu não encontrei cônjuges que não são egoístas. Até hoje. São verdadeiros egoístas. Você casou com um egoísta. Mulher, você casou com um egoísta. E homem, você casou com um egoísta. Pergunte para sua esposa, por que você casou comigo? Ela vai dizer, você era bonito. Você me tratava muito bem. E eu gostava do seu papo. E a minha pergunta é, isso beneficia quem? Você. Então você escolheu ele por causa de você. E o que é que tem nele? O que que tem em você que permite o outro ser feliz? Quem pensa assim para casar? Eu sou a pessoa certa para fazer aquela pessoa feliz. Quem pensa assim? Você pensa assim? Foi assim que você casou? Não, não foi. Mas esse não é o projeto de Deus para casamento. O projeto de Deus, eu quero alguém para me fazer feliz. E se o meu casamento está passando por problema, quem é o responsável? O outro. Porque a base está errada. A base não foi amor. O amor não se autosserve. O amor é para servir o outro. Portanto, a questão de um relacionamento deveria ser assim: Senhor Jesus, eu tenho as características dadas por Ti para fazer esse rapaz e essa moça feliz. Sou eu a pessoa para fazê-la feliz? Eu costumo perguntar para os noivos, quando nós estamos trabalhando sobre adequação para casamento, e eu levo mais ou menos 6 meses com os noivos conversando sobre essas realidades antes de casar, e eu costumo perguntar assim, eu chego para o rapaz e digo, moço, quem é a pessoa mais capaz neste planeta para fazer essa mulher feliz? Eles param um pouquinho, sabiam? Mas eles não estão nem com coragem de, na frente da mulher, na frente do pastor, dizer que não é ele. Ele faz, eu. Digo, olha, você está ouvindo o que eu estou lhe dizendo? Quem é a pessoa mais capaz neste planeta de fazer essa mulher feliz? Você está dizendo que é você? Então, se essa mulher estiver triste, chorosa, não satisfeita com a vida, reclamona, quem é o responsável? Bem não, é você. Você está entendendo? Só que isso vale para o outro lado. Irmãos, o que isso tem a ver com amor? Tudo. Quando um casamento é construído nas bases do outro, eu entendo que eu, como cônjuge, sou o instrumento de Deus para mostrar para o meu cônjuge quanto Deus o ama. O meu cônjuge vai saber quanto é amado por Deus através de mim. Uma mulher vai saber quanto Deus a ama pela maneira como o marido age com ela. E um marido vai saber quanto Deus o ama pela maneira como a mulher age com ele. Agora, se você escolher uma mulher que não é de Deus, um homem que não é de Deus, na expressão do mundo, vai dançar. Vai ter problema. E se você, marido ou mulher, você falha em ser esse instrumento do amor de Deus para o outro lado, você vai danificar a imagem de Deus do outro lado. Por quê? Deus não me ama? Olha o que o meu marido me fez. Deus não me ama? Como é que a minha mulher faz um negócio desse? Não, o problema não é Deus, não. É que o instrumento se tornou imperfeito.
Vocês estão percebendo a extensão que é muitas vezes maior? Ela vale também nessa relação familiar que sai de marido para mulher e se ramifica para a estrutura mais baixa dos filhos. Conheci um filho de pastor, quando nós éramos lá de Cuiabá. E ele disse para mim: eu frequento qualquer coisa menos igreja. A igreja roubou o meu pai. E eu não tive pai. Eu tive um pastor dentro de casa. E eu queria um pai. Eu entendo aquela postura, porque eu também sou filho de pastor. Embora que isso não tenha acontecido na minha casa. Mas a Bíblia é muito clara. Se você quer casar, vai ter que dar tempo para a família, porque agora a família se tornou-se prioritária. Até para eleger um presbítero, primeiro a gente tem que olhar o quê? A família, se ele governa bem a sua própria casa, se ele é um homem caseiro, se ele é um homem de casa, se ele é um homem de uma só mulher, se ele educa bem os seus filhos, se ele é presente em casa, porque se ele não for, pelo amor de Deus, não vote neste homem. O modelo do presbítero é bom pai, bom marido, carinhoso, cuidadoso e presente. E isso não é só manter financeiramente. Conheço os pais hoje que saem de casa, o filho está dormindo, chegam em casa, os filhos estão dormindo, só veem os filhos uma vez por semana e olhe lá. Conheço mães que entregam seus filhos ainda bebês para que outros cuidem, para que elas ganhem dinheiro. Tudo bem, não sou contra que você ganhe dinheiro. Eu estou dizendo que você não tem de Deus autorização para terceirizar o cuidado com o seu filho. Você pode não ser mãe, mas no momento que você é mãe, você foi mãe, você não tem mais esse direito. E uma moça que ficou grávida na minha igreja, muito moça, muito jovem. Hoje ela tem 21 anos, ela me procurou. E ela disse: pastor, Deus está me chamando para o ministério, vou para o campo de missões. Eu disse: ei, você tem uma menina, você é mãe, como que você vai fazer com ela? Ela vai com você? Não, não dá, campo de missão o senhor sabe, né? Eu sou missiólogo e tal, etc. Quem vai cuidar dela é minha mãe. Eu digo: como é o negócio? A avó vai cuidar da filha para você ir para o campo missionário? De jeito nenhum. Minha querida, sua prioridade diante de Deus agora é amar sua filha. Porque se você não cuidar e não mostrar o amor de Deus para sua filha agora, essa sua filha não vai conhecer o Deus que tirou você das trevas para a luz. Ela vai conhecer a Deus através de você. Essa é a sua prioridade. Vocês estão percebendo como o amor se espraia e como a gente está brincando muitas vezes de ser cristão no século 21, achando que dar amor para a filha, botar ele na escola, pagar inglês, pagar natação, pagar com humor, pagar com mó, com mum, mas não paga com amor. Paga com tudo, mas não paga com amor. E a dor é que muitas vezes nós temos crianças, como aconteceu na minha igreja, de chegar para a mãe por causa de um pouco de atenção que um presbítero deu à criança. A criança chegou para a mãe e disse: eu queria que meu pai fosse assim. É doloroso. E não é gente que está passando necessidade na vida. Um afego, um carinho, um afeto pequeno, de cuidado, de atenção, de passar a mão no cabelo, de sentar na borda da cama. Como é que foi o dia hoje, meu filho? De orar com o filho, de perguntar o que está acontecendo. De uma mãe que é cúmplice da sua filha adolescente e não inimiga dentro de casa. Mas isso foi construído antes de tudo isso, precisa de amor, de dedicação, de presença, de participação, porque amor é relacionamento. A igreja é essa comunidade que precisa mostrar ao mundo o que é viver em amor. E aqui chegamos no último aspecto.
O amor não é algo que se tempera em algumas situações, não é um condimento, ou não é uma pitadinha, um gostinho de alguma coisa. De vez em quando a gente aplica e ouve a expressão de retorno do outro: ah, fulano é tão amável. Não é nada disso. O amor é algo que molda a vida, e molda radicalmente. Quando Paulo escreveu sua primeira carta aos livros dos Coríntios, lá no capítulo 16, versículo 14, ele disse: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Nessa mesma carta, no capítulo 13, que está no meio de dois ensinos, do capítulo 12, quando ele fala dos dons espirituais, e do capítulo 14, quando ele fala dos dons espirituais mais mal usados pela igreja, estavam usando de uma forma deturpada, inadequada, trazendo danos para a igreja. No meio desses dois, o apóstolo Paulo introduz o ensino do amor. E o que eu acho interessante é que Coríntios 13 parece que só é pregado na igreja para casamento. E Paulo não estava pensando nunca em casamento quando escreveu aquele capítulo 13. A mente de Paulo, por orientação do Espírito de Deus, ali não tinha nada a ver com casamento. Tinha a ver com vida cristã integral. Tudo, tudo na vida. Tudo que você faz, o que você fala, o que você faz, seus investimentos, boas obras, o que você dá, a sua dedicação para Deus, tudo, tudo, tudo. Se não tiver o amor pautando, e esse amor, meu querido, é nada mais, nada menos da repetição do que Deus fez por nós através de Cristo. E aqui voltamos os nossos olhos ao versículo 17 novamente. Segundo Cristo é. Segundo Cristo é. Nós somos. Eu acho interessante nesse texto, é que aqui não é uma afirmativa ou um incentivo para você chegar a um ponto que você ainda não chegou. Não é João dizendo: olhe, tente, se não tenta, tente de novo, se não chega, tente de novo, mas tente até chegar. Não. Não é nada disso. João simplesmente está dizendo: se você é crente, você é. Se a graça de Deus está em você, você é. Se Jesus Cristo já moldou você, você é. E se você está em Deus e Cristo está em você, então você é a imagem de Cristo neste mundo. Viva isso. Ou seja, queridos, João não está lembrando você a fazer nada mais do que você pode fazer. Não estamos falando de utopia, não estamos falando de impossibilidades, não estamos falando de atos raros, não estamos falando de atitudes isoladas, minimais, porque são praticadas por poucas pessoas e se tornam admiráveis na igreja. Não é nada disso. Onde você está em Deus, Deus está em você, Ele lhe deu o seu Espírito Santo, então a marca que está em você é o amor. Viva isso. Viva isso. Pratique isso. Tire o que não está na sua vida igual a isso. E você quer um modelo? Olhe para Jesus. E se você não está igual a Jesus, se transforme, mude, porque Deus já lhe deu a capacidade de imitar a Jesus. Sejam, pois, imitadores de Cristo. E eu acho, melhor dizendo, eu afirmo que é impossível imitar a Cristo e não amar. Filhinhos, não amemos de palavras, João vai dizer mais na frente. Se alguém disser que ama a Deus e não ama, que não vê, e ama, e diz que ama ao próximo, a quem não vê, isso é um mentiroso. Porque aquele que ama a Deus,
vai entender que a sua vida já foi capacitada para ir além do topo e entender que nesta vida ele não foi salvo para ser servido, mas para servir. Que o seu propósito e o meu propósito não é ganhar dinheiro e ter muito dinheiro, não é ter prestígio e ganhar fama, não é conseguir casa, morada, carro, bens e me dar bem na vida. Essas coisas podem até acontecer, mas meu objetivo é, com essas coisas que Deus me deu, demonstrar o amor dele para outras pessoas. Nós começamos um projeto recente, muito recente na nossa igreja, chamado Repartir. E eu falei para a igreja que quando Jesus Cristo falou de repartir, ele não falou de sobra, ele falou de uso. Se você tem duas túnicas, não é que uma está guardada não, é que uma que se chama uma no couro, a outra está lavando, está na água. Quem tem duas roupas é assim, uma está no couro e a outra está lavando, para depois mudar. Jesus Cristo está falando desse tipo de gente. Você tem duas, uma está lavando e a outra está no uso, dê uma. Ele não disse assim, se você tiver alguma coisa guardada lá no seu armário, cheio de naftalina, aí você tira para dar. Abre aquela mala que você de vez em quando abre, que tem que botar um negócio no nariz porque está mofado, na roupa que você não usa. Dê, seja misericordioso, dê essa roupa, meu filho. Não. Jesus Cristo não está fazendo isso. Ele está falando de pessoas que têm uma e usa outra, tem duas, ele não tem nenhuma, dê. E logo na semana seguinte, nós temos um ministério na igreja chamado Construtores de Casamento, promoveu um jantar para casais celebrarem a vida de casamento. E eu e a minha esposa fomos. E o local era no prédio de um dos membros da igreja, né? E o prédio era muito bonito, com muitas coisas, olhando assim. E quando entramos no hall, imenso hall, muito bem decorado, aí minha esposa olhou para mim e fez: quantas capas tem aqui? Eu disse: como? Quantas capas tem aqui, filho? E eu não entendi. Eu disse: filho, eu estou falando do repartir. Quantas capas tem aqui? Eu olhei e disse: filha, quem mora aqui deve ter pelo menos umas 240 capas, daí para frente. E aí ela fez outra pergunta: e quantas nós temos? Chegamos de carro, descemos bem vestidos, fomos comer crepe rodízio, num local à beira-mar. Quantas capas eu tenho para dar? Eu não contei não, pastor. Quantos carros desta igreja estão ocupando as vagas aqui ao redor? Quantos carros? Quantas capas Deus tem lhe dado? E às vezes nós, como crentes, dizendo: eu não tenho nenhuma. E às vezes a igreja faz o apelo para demonstrar o seu amor, como vimos agora o pastor Wallace falando do cobertor. Eu não estou passando frio, eu não sei o que é isso. Então, o que os olhos não veem, coração não sente. Me partiu o coração meu e da minha esposa ontem à noite. O pastor nos levou para comer uma pizza deliciosa, mas a minha esposa não deixa de ver algumas coisas e mexe. E Sérgio, você notou que o rapaz que estava cuidando do carro estava de sandália? E ele disse: está muito frio. E estava fazendo 17 graus ontem à noite. Onde esse homem mora? O que eu podia fazer? E eu tenho que pedir perdão diante de Deus e pedir perdão também, porque não fiz nada. Eu fui para o hotel, gostoso, uma cama quentinha, fez frio, ainda botou outra manta por cima, eu senti aquele calorzinho gostoso. Meu querido, não tem sandália havaiana no pé do pastor Sérgio.
E eu acredito que no seu também não. A gente está marcado demais pelo egoísmo e não vivemos o amor de Deus neste mundo. Jesus Cristo não faria o que eu fiz ontem à noite. E é isso que me leva de vez em quando a uma crise comigo mesmo, com o meu cristianismo, com o meu jeito de ser, com o meu status, com o que eu cheguei, com o que eu sei, com o que eu sou, quando sou comparado com a pessoa de Cristo. Quem é o próximo? É quem se aproxima de mim? Ou aquele ao qual eu decido me aproximar? O que você acha? Jesus Cristo fez essa pergunta para o fariseu. Quem foi o próximo daquele homem assaltado? Resposta: aquele que usou de misericórdia, aquele que usou de amor. A igreja é esse próximo do mundo que chega anunciando as boas novas do Evangelho, mas chega também trazendo os valores do reino de Deus, com amor. Jesus Cristo curava também as pessoas que chegavam perto dele, e até aquelas que não voltariam para agradecer, mesmo eles sabendo que elas não seriam gratas. Mesmo assim as curou. Jesus disse: esse povo me segue por causa do pão que eu dou e do alimento que eu multiplico. Mas multiplicou pela segunda vez após dizer essas coisas. Sabe por quê? Porque é do caráter de Deus amar, dar. E o cristão deve se ver não como um ser egoísta, mas como aquilo que o apóstolo ensinou para a igreja. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Isso é ir além do topo para os que não são cristãos. Para os cristãos, isso é a vida